Saudação, caríssimos internautas, sejam todos bem-vindos à edição especial de teste do programa, aliás, do podcast Vox Podcast, né? Nessa nova fase, né, da comunicação de Araioses. Nessa edição especial de teste, eu tenho uma honra de receber, né, para abrilhantar os trabalhos, Daniel Xavier, um grande profissional do nosso município, que vai aqui hoje contar um pouco da sua história. Antes eu quero, nele se apresentar, eu quero dizer para você que nos acompanhe, compartilhe o nosso Ivox Podcast, porque estaremos no ar todas as quintas-feiras para trazer personalidades aqui do nosso município, contando um pouco da sua história, compartilhando conosco as suas experiências. Então, se inscreva no nosso canal. Quando chegarmos a 100 inscritos, vamos dar um prêmio para os nossos inscritos. E estamos novos, nosso canal é novo, né? Então temos poucos inscritos. Então compartilhe, nos ajude a fazer dessa ferramenta também um fórum de bate-papo, um fórum de críticas, de sugestões para melhorar o nosso município como um todo. Meu muito obrigado, Daniel, pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse, apesar de muitos araiosenses já conhecerem você, como o profissional que você é, e conhecidíssimo, né? Araiose e além Araioses. Boa noite, Daniel. Boa noite, Márcio Maranhão, né? A todos os internautas aí, apesar do nervosismo. Mas vamos lá, a gente está aqui hoje para compartilhar um pouco aí da experiência que a gente tem, né? E já coloca aí, já, vamos dizer assim, né? Cada pessoa que estão agora nos ouvindo, né? Que eles possam usufruir, né? Do pouco do conhecimento que a gente vai passar. Se tiver também alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai estar aqui também para responder à altura, né? No que a gente souber, no que a gente não souber, a gente pode estar repassando. Mas, enfim, aqui a ideia é que a gente vai trocar ideias e aprender, né? E discutir bastante ideias legais aqui sobre a fotografia, o que é a fotografia, porque muita gente pensa que fotografia é simplesmente você clicar num botão de uma câmera ou de um celular. Muito pelo contrário, a fotografia ela envolve muito matemática, física, né? Pode-se falar de geopolítica também. E a gente vai, vamos dizer assim, a fotografia, como ela abrange tudo isso, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Mas para quem não gosta de matemática e física, já garanto, não vai para fotografia, porque fotografia é física e matemática. Eu espero que a gente tenha bastante tempo para falar sobre tudo isso, porque você vê, é um rapaz que tem muito conteúdo, é um profissional que tem já 9 anos de carreira. A gente falava aqui antes nos bastidores que este ano de 2023 ele faz 9 anos, né, de vida profissional na fotografia. Então é uma pessoa que tem todo um histórico e tem muita coisa para nos contar. E o interesse do Invox Podcast é esse, né? Não só saber do conhecimento que você tem para compartilhar, mas também saber um pouco da sua história, né? E eu gostaria de começar perguntando sobre esse traje, um dos caras mais elegantes de Araioses, e chama muito a atenção ver você vestido de forma bem diferente, né, do que a gente costuma ver os nossos conterrâneos, os nossos concidadãos araiosenses. Conte um pouco da história desse traje. É. Então, a história desse traje ele é bem interessante, né? Eu lembro que eu fotografava, né, de bermuda, né, tanto em missa, formatura, cheguei a fotografar casamento de bermuda, que hoje eu olho as imagens e fico até com vergonha, né, é meio estranho para mim hoje, né? Então, assim, e aí a gente foi aprendendo cada vez mais, estudando, né, sempre buscando conhecimento, e foi uma das coisas que eu vi dentro de um curso, né, que era você se vestir bem de acordo com a ocasião, né? Até para uma forma também de, vamos dizer, fazer parte daquele evento, né? Vai ter unidade dentro disso, né? Mas muitas pessoas entenderam totalmente errado e começaram a falar muitas coisas, me criticar por conta do meu traje, que eu só queria ser. E, na verdade, até o modelo de roupa que a gente compra com maior, vamos dizer, durabilidade, você acaba economizando, né? Porque você comprar algo que não tem tanta durabilidade, logo você vai gastar de novo. Então eu gosto sempre gostei de usar coisas boas, que faça com que eu tenha, né, vamos dizer assim, essa durabilidade, né, de ter aquele produto, vai custar um pouco mais caro, mas, né, é uma coisa bem legal.
E aí as pessoas entendem, né, ou tudo o contrário. Muitas pessoas perguntavam, né, por que que eu me vestia dessa forma? E eu falava, né, que fazia parte do meu trabalho como faz, porque ninguém me vê no dia a dia com terno, né, e tipo, o colete, né, o colete que é... Aproximar um pouco mais, Daniel, aqui no microfone. Pode trazer o Ah, microfone tá. mais para perto de Ah, você, tá. viu? O colete, que ele é, vamos dizer assim, uma característica minha, né? Porque eu sempre achei legal o colete, então eu falei, eu vou trazer isso como se fosse Uma uma identidade identidade visual, né? visual, na hora que você vê, né? E aí já tinha o lance da Bonner também, que a Bonner é algo que eu sempre gostei, né? E aí incrementei isso, né? Então, assim, para Araioses, né, foi algo muito incômodo para algumas pessoas que ficavam questionando, dizendo que só queria ser porque eu me vestia dessa forma, né? Então é tudo uma questão de trabalho, entendeu? Assim, não É tem porque nada. o diferente realmente, a gente estranha o diferente, né? Mas eu quero dizer para você que deu muito certo, Ah, é. porque você é reconhecido não só pela qualidade do seu trabalho, mas também pela sua identidade visual, né? É, isso é E, legal. inclusive, quando a gente vê você fotografando em algum lugar, a gente já distingue você dos demais fotógrafos exatamente pela sua identidade visual. Então tá de parabéns pela escolha, pelo marketing que você optou em fazer, porque deu muito certo. Parabéns. E a boina realmente tem uma característica meio italiana, como você falando, né? Tô parecendo um italiano, né? Então, assim, tudo isso o distingue da multidão. E isso é É, importante, né? pois é. Porque a fotografia é isso, né? Por ser uma arte, né? É. E a arte, ela se distingue da normalidade. É. E teve um fato curioso que aconteceu em João Pérez, né? Que eu estava fotografando a formatura e eu cheguei para um padre perguntando para ele, né? Qual momento que eu deveria fotografar e quais os momentos que não deveria fotografar, a fim de ter ali uma parceria para que eu não atrapalhasse ele nem ele, né? Em algum momento eu pudesse ficar sem a minha fotografia. E aí eu fui perguntei em qual momento, né? E o que que atrapalhava o evento, né? E o que que eu poderia estar fazendo de errado. Ele só fez olhar para mim de cima para baixo ou de bermuda. Ele falou, para começar, tu não deveria estar nem aqui de bermuda, né? E aquilo soou como uma crítica meio que a gente fala, né, de construtiva, né? Eu acabei, não me zanguei, na verdade foi um conselho que eu recebi, então Você pegou a dica. a partir daquele dia eu falei, eu não vou mais trabalhar de bermuda, também por conta disso, né? Então, assim, foi tudo uma questão de experiência, né? E hoje eu vejo que de fato, né, faz muito mais sentido, né? Você tá, como eu falei, né, como é que se fala? Dentro do padrão de cada evento, né? Fotografando cada evento de acordo com como ele exige. Se for terno, a gente tá lá de terno, né? Mas não é a minha roupa do dia a dia. E para as pessoas que se incomodam, né? Para não se incomodar, porque eles não vão me ver de terno andando na rua, né? No dia a dia. É só uma questão de trabalho, né? E de Tenho valorizar certeza mais que meu não. Viu trabalho. como tá se saindo muito bem? O nervosismo, ele faz parte, mas assim, como eu disse, é um bate-papo. O podcast, ele tem esse objetivo, né, de ser exatamente um bate-papo, uma conversa, né? E uma conversa descontraída, né? E por isso a gente já deixa o convite, se você quiser participar das próximas edições do Ivox Podcast, se inscreva. Primeiro compartilhe, curta e compartilhe o nosso link e se inscreva para estar também conosco aqui nas próximas edições. E Daniel, você é casado com a dona Francisca, pai do Caleb e do de Wesley. De Wesley, inclusive, campeão de xadrez, tem dado muito orgulho para nós araiosenses, porque tem nos representado além Araioses, né, pelo IFMA. Fala um pouco aí dos seus filhos, né, e essa trajetória deles ali com o xadrez. Ah, tá. Então, no caso é mais conhecido como Chiquinha, né? Então, que é a mãe dos meus Alô, dona filhos. Chiquinha, um Um abraço. abraço aí para todo mundo, família aí, né? Então, assim, né? A gente já tá junto já há um bom tempo, né? Então, o meu filho, o The Wes, né? Que conheceu o xadrez menos de um ano e conseguiu se destacar, né? Tem 17 anos. O Caleb tem 7, né? Caleb Miqueias. Então, assim, são todos uma benção, né? E é assim. Dentro do xadrez aqui em Araiose, né, ele tinha, vamos dizer assim, conseguido ficar em segundo lugar jogando com um colega que mostrou para ele que inclusive foi representar, né, Araioses em outro evento. E aí ele se apaixonou pelo xadrez e começou
a se dedicar e a gente de fato viu, né, há algum tempo eu fui até meio rígido em relação ao xadrez, não era nem questão do xadrez em si, mas era em relação como que ele dedicava o tempo dele a fazer partes só fazer parte do xadrez, a vida dele agora era só xadrez, e isso acabou que me incomodando um pouco, mas depois eu fui vendo, fui apoiando ele, né, e colocando ele para comprei um notebook onde ele costuma fazer os estudos dele, jogar. E já foi, né, para disputar o regional, foi campeão pela primeira vez, ele disputando o torneio, foi campeão em Coelho Neto e foi para São Luís disputar o estadual e lá ficou em terceiro lugar, né? E era para ele disputar o nacional em Ribeirão Preto. E agora esse ano vai voltar de novo, em julho, né? Vai ter novamente a competição e a gente está aí na torcida esperando que ele traga esse prêmio e leve o nome de Araújo aí cada vez mais longe aí, né? E Então, Wesley, você está convidadíssimo a estar conosco numa edição futura para falar um pouco dessa sua trajetória, né? E inspirar outros jogos araiosenses, né? Porque o xadrez ele sempre foi um jogo muito de elite, né? trabalha muito a E mente. porque trabalha muito a mente. E nós precisamos de mais exemplos como esse para incentivar e dizer para a juventude em geral que tudo é possível, né? O IFMA tem feito esse tipo de revolução aqui em Araioses, né? Inclusive, como o The Wesley é exemplo, né? Com o xadrez, né? Mas vamos voltar aqui apresentado a sua família, vamos voltar aqui para a fotografia. Quando foi que a fotografia entrou na sua vida? Você já disse que está na profissão há 9 anos, né? Como profissional, né? Mas muito antes a fotografia já estava aí, em algum lugar da sua vida. É. Na verdade, né, eu sempre brinco e digo, né, que na verdade não fui eu que escolhi a fotografia, né, foi ela que me escolheu, né? Então, assim, desde eu muito pequeno, eu sempre gostei de imagens e andar com câmeras fotográficas. E eu comprei, né, uma câmera para mim fotografar. Nós atravessava o rio, né? Nós tínhamos os colegas de infância gostavam de atravessar o rio para comer manga do O outro Rio Santa lado, Rosa. né, do Rio Santa Rosa. E nisso a gente ia pro outro lado e ficava lá e eu já andava com a câmerazinha, né, fotografando. A gente ia de canoa, nossa diversão era atravessar o rio de canoa pro outro lado para comer manga, né? E sendo que no nosso cercado tinha vários pés de manga, né? Mas a gente fazia questão de atravessar para A comer manga. aventura faz E ali parte. eu já tinha já minha câmera fotográfica, né? E aí, né, o Raimundinho montou uma banda, o Raimundinho do Comercial Beata, né, que hoje todo mundo conhece. Ele montou uma banda chamada Banda Raios, né? E aí, com essa banda Raios, né, eles começaram a se deslocar de alguns locais para tocar, fazer show, né, que era tudo bateria, era manual. E eu sempre gostava de ir para fotografar eles, né, e conseguia fazer alguns registros ali, trabalhava com filme, onde a gente tem os pioneiros da cidade, né, como o Raimundo do Foto, né, e o Chaguinha do Foto, né, e na época eu não cheguei ainda a trabalhar com o Raimundo do Foto, com o seu Raimundo do Foto, mas sim com o Chaguinha do Foto, que ele tinha um estúdio hoje onde se eu não me engano, ali a Caima, né? O escritório da Caima de frente à prefeitura, ele tinha um estúdio de revelação fotográfica lá. E aí eu comecei a comprar filmes com o Levi, que era outro fotógrafo muito conhecido aqui de Araioses, né? E o Levi já estava atuando há muito tempo e eu comprava filme do Levi e revelava com o Chaguinha do Foto. Então foi duas pessoas que me ajudaram muito assim no início e cada vez mais eu ia me apaixonando por essa arte, né? De fotografar esses momentos espontâneos da galera da infância, né? E através daí o pessoal começaram a ver que eu tinha uma câmera e começou a fazer eventos e perguntando por quanto que eu fotografava. E eu não tinha noção nenhuma de quanto que eu fotografava. E aí eu começava a ir fotografando por um pedaço de bolo, né? Criança, né? Eu tinha 12 anos, né, para 14 anos aí. Então eu queria ganhar um pedaço de bolo para e eu ia lá fazer as fotos e simplesmente fazia parte ali do aniversário como se fosse um convidado. E aí depois eu fui ver que tinha uma necessidade, né? As pessoas começaram pedir, né, e cobrar, né, por quanto que cobrar no sentido de tu tem que dizer um valor. Me cobrava, né? Não, quanto que tu cobra? Eu não sabia fazer isso. E aí eu peguei, né, e comecei, aí eu comprei uma câmera melhor e aí não sabia mexer. E aí eu fui buscar conhecimentos, né? Na época ainda o estudo era muito pouco, mas aí veio o desejo maior de conhecer cada vez mais a fotografia, né? E dentro disso foi só crescendo a paixão pela fotografia, né? E aí eu viajei para São Paulo, já morei quase no Brasil todo aí, mas quando eu voltei de volta, eu decidi comprar minha câmera realmente profissional, porque era uma coisa que eu queria para mim, mas nunca pensei de comprar uma câmera para trabalhar. Era para me fazer novamente as minhas fotos do dia a dia.
né? E aí eu lembro que, como eu não tinha dinheiro para comprar minha câmera fotográfica, minha primeira câmera fotográfica profissional, né, eu comprei com os irmãos Vieira de Parnaíba, e eu lembro que ele tinha feito um preço para mim, né? E como eu não tinha recurso, eu fui fiz um empréstimo para comprar minha primeira câmera, né? E a partir daí, então, eu comprei essa câmera e comecei a fotografar. E as pessoas começaram a me contratar para fazer evento. E aí eu falei, não, agora eu tenho que me profissionalizar. Aí eu comecei a fazer cursos, estudar cada vez mais para poder entrar nesse mercado, né? E aí teve uma coisa interessante, porque quem foi comprar a câmera comigo era o Raimundinho, né? O Raimundinho, como eu falei, ele é músico e ele tocava teclado, tinha Raimundinho, é isso, Swing Bom. e swing bom, É porque você falou comercial uma outra Piata. banda aí. É que agora é swing bom, já no futuro, né? Então ele já teve outra banda antes da Swing Isso, Bom. isso. E inclusive a bateria era tudo feito com garrafa PET, né? Tudo caseiro, né? E você registrou E tudo registrando isso. tudo isso. Infelizmente, esses registros foi tudo perdido, porque era na época do filme, né? E hoje eu não tenho mais esses registros porque eu perdi. Aí você falou que a sua casa antigamente Era de barro, era de né? barro, aí E aí choveu e choveu, aí quando eu destruiu. voltei Não de teve como viagem, recuperar não mais teve mais esses como filmes que eram recuperar, físicos. Aí eu acabei perdendo, né, e esse fato interessante que o Raimundinho eu pedi pra ele ir comigo lá. Eu falei, Raimundinho, eu vou comprar uma câmera. Aí era mais de R$ 3.000 a câmera, né, que era 60D, né? E aí ele olhou pra mim quando chegou lá, e ele falou, tu é um doido. Tu tem coragem de dar mais de R$ 3.000 numa câmera dessa. Aí eu peguei, tá brincando, eu falei assim pra ele, eu falei, da mesma forma que tu não tem coragem de dar mais de R$ 3.000 na minha câmera, eu não tenho coragem de dar também no teu teclado. Então, assim, se tu quiser vender teu teclado agora por R$ 1, eu não tenho coragem de dar. Porque não vai me servir o teu teclado, Uhum. né? Como músico, né? Pra ti vai servir, agora pra mim não vai servir. E teve esse detalhe assim. Então foi uma coisa que quando eu comecei a investir, meus colegas mesmo, a maioria dos meus amigos falavam que eu era um doido, né? Que Araiose não tinha ainda mercado, ninguém conhecia fotografia, eu sempre estudando, né? Como hoje mesmo eu vivo estudando fotografia, né? Então a fotografia surgiu assim, como eu falei, né? Desde eu pequenininho que eu sempre gostei, mas profissionalmente mesmo hoje, pode-se dizer que eu tenho 9 anos trabalhando profissional, né, onde a gente já trabalha aqui na região toda, né, em Parnaíba, Luiz Correia, né, então a gente já, como você falou, já está um pouco conhecido aí, Você né, é Araiose e além Araiose. Você falou tudo de uma vez. Apressou-se, né? E falou tudo de uma vez. Eu queria voltar lá na que você disse que sempre, por uma questão profissional e para criar uma identidade visual, você sempre gostou de investir, né? Tanto nos seus trajes quanto também em equipamentos, né? Então, desde esse primeiro momento, você pensou, né, não só em estudar, né, para conhecer bem a sua profissão, saber entregar um melhor serviço com qualidade, mas também estar com as melhores ferramentas, né? Desde o primeiro momento você já pensou em estar munido da melhor câmera da época, né? E hoje você está com esse negoção aí, nos apresente essa mega estrutura aí, Ah, tá. pesando quase 5 quilos. Pois é, essa é um DS Mark III, né, da Canon, e eu conheci esse Eu peguei, equipamento. viu, gente? É muito pesada. É muito pesado, né? Trabalhar 4 horas aqui, haja coluna, né? Então, assim, o Jardiel Carvalho, que é um fotógrafo também aqui, filho de Araiose, né? Que eu tive o prazer, a honra de conhecer através do Manel da Net Reis. Um abraço aí pro Manel aí da Net Reis, que hoje não é mais Net Reis, é só o Fibra. Só E fibra. o Manel falou desse fotógrafo para mim. Eu pesquisei ele no Facebook e ele veio fotografar a procissão de Nossa Senhora da Conceição. E eu falei, eu vou colar nesse cara. E aí foi engraçado, foi tipo aquele amor à primeira vista, né? Eu passei por ele, vi ele com a câmera. E aí, quando eu passei por ele, a gente passou um pelo outro, aí todo mundo olhou para trás. Aí eu só fiz olhar e falei, Jardiel, ele falou, Daniel. E aí a gente foi, né? Voltamos e trocamos ideias e a partir dali então a gente teve um contato onde ele tem um projeto muito lindo também, que é resgatar as origens de Araiose, né? E sobre Traz o microfone um pouco mais para perto de você. sobre, Não, o microfone para perto de você. sobre a ideia dos índios araios, né? Isso. Então, assim, que era um projeto meu também que eu já tenho, né? Que onde a gente foi atrás desse projeto, que mais para frente eu vou falar dele aqui. E aí eu conheci o Jardiel, e aí ele foi para São Paulo, ele trabalha na Folha de São Paulo. E aí ele me falou sobre esse equipamento, que ele tinha um equipamento para vender, eu estava precisando, e aí ele foi e me vendeu. Então eu fui conhecer esse equipamento, que é um DS, no caso a minha Que é primeira, essa aqui. a Não foi outra, é a a outra, que anterior, é a né? outra no caso que ele me vendeu, que era só um D. Depois veio a versão dessa aqui, que é a 1DS, né? Que são bem parecidas, né?
Aí eu acabei conhecendo, mas é um equipamento que ele atende. Por que que eu tenho esse equipamento? Porque muita gente pensa que tem que ter um equipamento desse para fazer a fotografia. Não, na verdade é uma questão de gosto, né? Como você mesmo falou aí, é uma questão de já começar com algo que vai te atender. É mais ou menos eu comparo com um carro de Fórmula 1, né? Então, se você quer correr 300 quilômetros por hora, se você não tiver esse carro, você não vai chegar lá. Então, eu queria um Você pode até equipamento. correr, mas não vai chegar a 300. Então, assim, eu queria um equipamento que eu quisesse fazer as minhas fotografias da forma como eu queria, né? E como eu gostaria. Então, foi uma questão muito particular minha mesmo de adquirir esse equipamento, assim, né? Que eu compro, na verdade, todos os meus equipamentos, né? Eu compro fora do Brasil, porque não tem como eu compro nos Estados Unidos. Não tem como comprar no Brasil, são equipamentos caríssimos, né? Ainda tem ainda todo um processo aduaneiro, né? Do governo quando chega no Brasil, mas vale muito a pena ainda comprar equipamentos lá fora ainda, né? Essa é uma realidade do nosso país, né? Sim, e esse seu colega que você conheceu no festejo de Nossa Senhora da Conceição, ele também é de Araiós e é fotógrafo em São Paulo. Isso, ele é também, se eu não estou enganado, eu não sei se ele é filho ou é sobrinho do seu Juquinha, que trabalha no fórum, né? Aí a gente sempre troca ideia, ele tá sempre vindo, ele já veio várias vezes, a gente já foi visitar o cemitério dos Índios Araios aqui, onde a gente fez fotos e entrevistas, inclusive com o seu Bento, que faleceu, né? Acho que tá com uns 3 a 4 anos com o seu Bento, que era um dos maiores moradores de, vamos dizer assim, de aldeia, né? Que tinha muita história, que conta muita história de Araiosa, né? E a gente fez uma entrevista com ele, a gente fotografou inclusive casas ainda feitas, né? Que tinha tetos ainda de origem indígena, né? Como tem túmulos também ainda, né? Acho que é dois túmulos que a gente percebeu que tem ainda a origem indígena, né? Que foi exatamente um dos meus, da minha tristeza maior, foi quando eu cheguei que eu queria registrar e resgatar a história de Araiose e contar essa história através de fotografia. E aí quando eu cheguei lá, foi a minha primeira decepção. Quando eu cheguei no cemitério, eu vi um cemitério de muro, né? Com cimento e vi os túmulos tudo feito de cerâmica com foto. Eu falei, não tem como eu falar que isso é histórico de 100 anos atrás. E como que eu vou fazer o meu trabalho agora? Então foi uma coisa que eu fiquei bastante triste porque os governantes que passaram não. Eu como fui para Minas Gerais, então assim, eu conheci muito de Minas Gerais e tudo que você passa lá em Minas está preservado É, com uma lá é placa. tudo muito histórico, Tudo muito né? histórico. Aqui passou Maria Leopoldina, que é a Estrada Real, entendeu? Então, assim, era para ter conservado o que nós temos hoje de vestígio da nossa história, que era o cemitério. E isso gera muito valor, né, cultural para a gente, porque hoje eu sempre brinco, né, com alguns colegas, a gente fala que nós somos descendentes dos índios araios, mas eu te pergunto, prova, entendeu? Fica difícil. É mais uma questão agora de eu acreditar nisso do que de fato ter provas concretas, porque ao longo do tempo isso não foi preservado. E é algo que seria realmente muito fantástico. E eu trouxe até, eu tenho um projeto que eu fiz através da fotografia, que era com um índio era morto em cima de uma bandeira, né? Onde eu já até publiquei várias vezes essas fotos, com o Nel, né? Que hoje está em Brasília. E a ideia era essa, era colocar o índio Araios, né? E falando que a nossa história morreu junto com os índios Araios. Ela foi enterrada junto com os índios Araios. Então era algo que eu queria resgatar e até inclusive fazer projetos e trazer projetos para que fosse falado e mostrado em termos de exposição cultural nos colégios, né? E aí tudo isso foi com muita dificuldade, a gente não conseguiu, que eu ainda tenho essa esperança e sonho de realizar essa exposição fotográfica através da fotografia, contar um pouco da nossa história, né, dos índios Araios. E aí a gente tem esse projeto. Então foi muito legal. E sempre quando o Jardiel vem, né, ele tem esse projeto também, Aí vocês né? compartilham, trocam figurinhas, A né? gente vai estar sempre indo nos lugares, ele vem, Daniel, vamos hoje para tal lugar, a gente vai e faz as fotos. Então foi muito legal, foi bem bacana, Rapaz, que né? legal vocês dois unidos em torno desse projeto e trazendo sobre o prisma da fotografia um pouco da nossa história. Mas, como disse, até a transmissão da história oralmente, a gente tem perdido as figuras que é, é, ainda contavam essa história, né? E aqueles que podiam escrever, né? Não escreveram a história. Então, assim, nós não temos mais como contar essa Ah, história, né? A não ser, né, por terceiros, né? Que ouviram de alguém. Porque, como você disse, os administradores, eles não se preocuparam, né, em preservar o pouco que ficou, né? Aquele cemitério, a última vez, eu fiz, na verdade, uma tentativa de ir lá, né? Não consegui chegar por conta do mato, né? Então era um dos poucos vestígios que nós ainda tínhamos da nossa história, né? E nem sequer um acesso digno nós temos para poder ir lá conhecer.
E os túmulos, como você disse, foram totalmente vandalizados, né? Alterados as suas características e infelizmente, né, a população e o poder público simplesmente lavaram as mãos com relação àquilo ali. E a gente vê também pelos nossos casarões. Eu já vi algumas fotografias suas aqui dos casarões. é, são, são, são pontos de vista belíssimos, né? E isso também conta a nossa história. E também estão se perdendo porque falta atuação, o braço do poder público. E parabéns você e o seu colega pela iniciativa de criar esse projeto e tentarem contar a história por meio da fotografia. E uma coisa interessante que eu achei também é porque, assim, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, fui conversar com várias pessoas, né, historiadores, né, e, como eu falei, o seu Bento era um deles, e a gente percebe que eles tinham muito medo de falar sobre essa história de Araiosa, inclusive, né, ele mesmo já tinha relatado que já tinha ido TV Mirante lá, outras pessoas fazer entrevista, e sempre eles perguntavam, né, da onde era a fonte, né, então eles ficavam meio tristes, assim, por as pessoas duvidarem do que eles estavam falando, e muitas coisas foram se perdendo, eles se calaram com aquela história dentro deles, morreu a história dentro deles porque também eles estão partindo, né, dessa geração para outra e não deixaram nada escrito, por escrito. Escrito, Então, lembrando bem da dona Sebastiana Monteiro Machado, que é uma nossa grande escritora araiosense, né, conterrâneo. que inclusive pouca gente conhece, na época eu publiquei no Face, né, que ela tem um livro chamado, né, Araiose, Não É Mais Enjeitada, e infelizmente ela partiu, né, para outra vida, ou felizmente, né, porque afinal de contas é morrendo que se vive, né, como diz o grande Francisco de Assis, né. Então, assim, eu consegui trocar algumas ideias com ela e ela me falava sobre isso, sobre essa dificuldade. Quando ela foi publicar o livro dela, né, da fonte, de provar a fonte. Inclusive, sempre eu vi muitas críticas já em relação ao livro dela, que eu acho fantástico, né? Mas assim, a minha ideia que eu colocaria aqui, né, era tipo assim, tenta fazer um, entendeu? Tenta fazer um Uhum. para depois você criticar o da dona Sebastiana Monteiro Machado. Porque se você fizer um melhor e aí você ter argumentos melhores do que o dela, aí eu diria, realmente você hoje pode criticar o livro dela. Porque caso contrário, eu acho de uma grande injustiça. Porque tem todo um trabalho, tem toda uma história, complexidade enorme para você fazer um livro. E ela sozinha, com muita luta, conseguiu fazer esse livro, que hoje poucos araiosenses conhecem esse livro, que conta a história de Araiose. Inclusive não tem mais Pois é, foi nenhuma perdido edição. muito. Então, assim, e conta muito história legal. Inclusive, por exemplo, a Lagoa das Cafusas. Por que Lagoa das Cafusas? Né? Que todo mundo conhece. Porque é uma linguagem indígena, né? Que significa garota bonita, né? Então, Lagoa das Cafusas significa garota bonita, porque era onde as Índias, quando dava num período que a lua saía fora, as mais velhas pegavam as Índias mais novas para poder ensinar elas a nadar. E ali ficou conhecido como a Lagoa das Garotas Bonitas. Então, por isso que significa Cafuz, Lagoa das Garotas Bonitas. Isso está no livro. Então, tem tanta história bonita lá dentro do livro, entendeu? Você chega um arrepio, Eu tive né? a oportunidade de conversar uma vez com ela e estava presente o historiador que ontem a gente fez aqui o podcast dele, o Arnaldo, né, que é vereador e é historiador, e a gente conversando também sobre a origem de alguns nomes de povoados, de comunidades do nosso município, e aí ela retratou exatamente ali o povoado, não, o bairro Compridas, né? Por que que chamava Comprida? Porque tinha uma lagoa ali exatamente onde tem as Mogombeiras, né? Era uma lagoa e era uma lagoa muito comprida, né? E ficou ali, era Lagoa Comprida e acabou ficando ali o bairro Comprida. Então tudo tem um sentido, né? Hum. E esses relatos, poucos deles foram escritos e esses poucos é a Dona Sebastiana. Tem um livro aqui também que eu vou pedir para alguém me passar. Esse outro aqui Memórias de um Cura, não sei se você conhece, né? Foi reescrito, Eu já ouvi já falar. ouviu falar, É, né? E tem também aquele panorama histórico Tutóia Araiós, também traz um pouco da nossa história. Então é preciso que a gente conheça, porque são os pouquíssimos escritos que tem na nossa história. O resto é assim, é a história falada, né? E esses que contam a história, infelizmente, estão fazendo a passagem e nós estamos ficando sem. E aí a gente volta de novo. O pouco que tem, é os nossos casarões, é
a origem lá dos índios em aldeia, lá com o cemitério. Tudo isso está se perdendo com o tempo, né? E está precisando de iniciativas como essa sua e do seu colega, para que, pelo menos, sob o prisma da fotografia, a gente possa rever essa história. É isso aí. Então, voltando aqui de novo, né, um pouco para o início da fotografia, né, então assim, eu lembro que quando eu comecei, né, a fotografar, que eu fotografava tudo e as pessoas me falavam que eu era abestado na rua, me xingavam, porque tudo era política, eles achavam que eu estava fazendo era um trabalho político, quando na verdade eu queria fazer minhas fotografias e aprender no dia a dia. E aí eu fui para Parnaíba e fotografei, né, a Praça da Graça. E tinha um camaleão, que eu acho que até hoje esse camaleão deve vivo, tá lá, né? Ou se não é ele, mas é outro, né? Ele faz maior sucesso na Um Praça da ET. Graça, né? E inclusive aqui, né, nós temos uma cultura diferente. Se você vê um camaleão aqui, aí o pessoal vai matar. Lá ele é um astro, né? Então o que que acontece? Eu peguei e vi aquele camaleão. E eu falei, vou fazer a foto desse camaleão. E aí eu tinha ele procurando, que era meio-dia, ele procurando água e tinha um chafariz, né? E ele ficou debaixo do chafariz. Eu falei, caraca, aí eu tentei me aproximar dele o máximo que eu podia, né? Porque ele jogava o rabo, né, para poder me pegar. E eu fui me aproximando dele bem devagarzinho com a câmera na mesma perspectiva que ele no chão. E aí eu consegui fazer uma foto bem legal, diferente, né, com os pingos d'água caindo e tal. E aí eu peguei outra foto, fiz uma foto da estátua do que tem lá na Praça da Graça, que é a mulher com um pote na cabeça. E aí eu publiquei essas fotos, né? E aí logo em seguida um fotógrafo hoje que é muito conhecido em Parnaíba, né? Que é um abraço que é o meu grande professor aí, Adriano Carvalho, né? Que ele trabalha com nudez artístico e hoje dá aula no Sesc. Então assim, ele abriu as portas para mim. E aí ele viu minha foto e ele pegou e começou a entrar em contato comigo, né? E aí ele pegou e falou assim: tu gostaria de aprender a fotografia? E eu falei: eu gostaria, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí ele falou: não, eu não perguntei pra ti e não te falei em valor. Eu tô perguntando pra ti se tu quer aprender a fotografia. Aí eu fui e falei: quero. Ele falou: pois amanhã, lá na minha casa, que eu não sabia nem onde era. E aí eu peguei a van e fui, que era no Betânia, onde ele morava. Ele morava no Betânia 2, se eu não tô enganado. E aí eu fui, com medo, né? Minha mãe falava que podia ser qualquer outra pessoa, né? Pra, sei lá, matar algo do tipo. E aí eu falava, não, eu vou. E eu fui, né? E cheguei lá, ele me deu aula na casa dele, na sala dele, na televisão só pra mim. E eu ficava me perguntando, eu falei, que troço é esse? Eu não tô entendendo. Por que que ele fez isso? Eu perguntei pra ele, né? Eu falei, por que que você fez o que fez por mim? Ele só respondeu que no passado alguém tinha feito por ele a mesma coisa, ele tava só retribuindo esse favor. E aí ele começou, né, a dizer pra mim voltar, e aí eu comecei a ter dificuldade de ir por conta do dinheiro que eu tinha que pagar as vans, pagar ônibus, e todo mundo dizendo que eu era doido, né? Porque eu já tava tirando dinheiro que eu não tinha, né? Mas assim eu fui. Aí foi onde abri as portas, eu comecei a ir pros cursos, né? A gente se unia à turma e trazia os fotógrafos de grandes nomes, como no caso o Regis Falcão de São Paulo, que é um fotojornalismo estupendo, né? Eu fiz curso com o Walter Firmo, que é o segundo melhor fotógrafo do Brasil, que hoje tem parceria com o Sebastião Salgado, que é o primeiro, e o Walter Firmo é o maior brasileiro reconhecido internacionalmente, né? Porque ele faz muita exposição, Premiadíssimo no premiadíssimo, faz mundo. exposição. E fiz um curso também com o Cineastra, né? Que inclusive fez parte do filme do Ike Vida, né? Aquele filme nordestino todo mundo conhece, né? Que é o André Leão, de Teresina. E fiz um curso que para mim foi um dos melhores, que até hoje eu tenho na minha mente. Esse cara que para mim é um estupendo, mas eu acho que além de tu ser um bom profissional, tu tem que ser um bom ser humano em todas as profissões. E para mim esse cara é um exemplo, que é o Emílio Luigi, que é um italiano, né? Que está entre os 10 melhores fotógrafos do mundo de fotocena. Ele fotografa teatro, dança, enfim, qualquer tipo de fotocena. E eu fiz um curso com ele de 3 dias lá no Sesc. Eu agradeço demais, né, o Piauí por ter abrido as portas para mim através do professor Adriano, e onde eu ganhei muito conhecimento com esses personagens, né? Eu lembro que ia ter uma história muito legal do Walter Firmo. Posso contar a história do Walter Firmo? Calma, calma, calma. Você imaginava que em Araioses tinha um cara tão preparado como o Daniel, fotógrafo, né? Por isso, a importância dessa ferramenta, né, para a gente poder contar as histórias e as experiências dos nossos irmãos conterrâneos, né? Concidadãos. Daniel, você queria contar a história mais uma história lá É, do seu colega? Pode É porque, ficar à assim, vontade. às vezes as pessoas acham, né, que tudo muito fácil, né, assim, mas foi muito difícil. Primeiro que eu ganhei, comecei uma briga logo com a minha mulher, né, porque quando eu dizia que eu ia estudar em Parnaíba, ela dizia que eu não ia estudar, eu ia namorar.
né? E aí, um desses dias que eu fui para fazer o curso, quando eu cheguei lá, eu fui me inscrever, era 6 horas o curso. E aí o ônibus de lá, sai da Remédio, saía 5 horas da O último tarde. sai 5. Sai 5 horas. Aí eu fui, voltei lá no Sesc. Aí eu peguei e falei assim, eu vi cancelar a minha participação do curso. Eu esqueci o nome desse rapaz. Aí parece que tem pessoas que é como se fosse um anjo, né? E aí eu peguei, ele foi e perguntou, ele falou assim, por que que tu tá cancelando o curso? Aí eu fui, peguei e falei pra ele, eu falei, não, é porque o meu ônibus sai 5 horas da tarde, eu não vou ter como assistir porque o curso começa às 6. Eu teria que dormir aqui, não tem onde morar. Aí ele falou, e isso era no curso do Emílio Luigi, né? Depois eu conto o filme. Aí do Emílio Luigi, que é o italiano. Aí o rapaz do Sesc olhou pra mim e falou assim, cara, tu conhece o Emílio Luigi? Eu falei, não. Aí ele falou, dá pra ver que tu não conhece ele. Pois eu vou te dizer aqui o seguinte, pois se eu fosse tu, eu ia dormir debaixo da ponte, mas eu ia assistir o curso desse cara. Tu mora onde? Eu moro no Maranhão, aqui em Araiós do lado, né? Pois é. Quanto é a quilometragem? Eu falei, uns 70 quilômetros. Aí ele falou, tu sabe de quantos quilômetros é da Itália pro Brasil? O cara tá vindo da Itália para dar o conhecimento para ti, entendeu? A experiência que ele teve a vida toda e tu vai desperdiçar simplesmente porque tu não tem onde ficar, né? Ou porque tu já vai embora. Se eu fosse tu, eu dormia debaixo da ponte, mas não perdi essa oportunidade. Cara, aquilo foi tipo um espinafre para mim, né? E aí eu falei, pois então deixa aí que eu vou assistir o curso dele. Só que aí quando eu cheguei, a minha mulher tava com as malas tudo arrumadas, né? Eu fui para assistir um dia de curso e cheguei, eu fiquei 3 dias, né? Foi 3 dias de curso, né? E eu falando para ela, né? Ó, tô aqui no curso e o curso era muito intenso. Porque a gente entrava 9 horas e saía, só merendava, almoçava e 10 horas encerrava. Era um intensivão mesmo, a gente fez tanto na teoria quanto na prática. E foi onde eu aprendi muito como ser humano, né? Inclusive, quando eu chamo ele de fotógrafo, ele diz: Não, eu não sou fotógrafo, porque para ser fotógrafo dá falta muita coisa para mim. E aquilo foi muito inspirador, porque imagina um cara reconhecido entre os 10 melhores do mundo dizer que não era fotógrafo. Eu falei: Imagine eu, né? Então, ser fotógrafo é algo muito mais complexo, que exige muito conhecimento, exige muita coisa. Tem que entender de muita coisa. Então, eu entendi o que ele falou, com muita humildade ele falou aquilo. Então, assim, tem toda uma luta no começo, né, que a gente se esforçou. E aí eu liguei pra minha prima, né, em Parnaíba, né, um abraço aí pra Fia, né? E eu, pra minha prima lá em Parnaíba também, a Fabiane, e eu falei, ó, eu tô aqui e não tenho pra onde ir. E agora eu quero uma morada, nem que seja uma dormida, nem que seja no sofá. Aí contei a história pra ela, não, pode vir. E assim eu fui fazendo, voltando de novo meus cursos, e toda vez que eu ia era uma briga com a mulher, porque ela dizia que eu ia namorar, né? Que eu não ia estudar, né? Então teve toda essa complexidade do início de tudo, do esforço, e de não desistir pelo aquele propósito que eu queria aprender mais sobre o que era a fotografia que tanto me fascinava, né? Tá vendo, dona Francisca? Valeu a pena, viu? Valeu a pena, né? Assim, você disse que todo início ele é sacrificante, né? Mas a forma como você começou, né? A gente percebe o quanto mais foi difícil, até porque o início de toda a profissão, como eu disse, é complexo, né? Mas você estava iniciando uma profissão que não tinha ainda nenhum profissional, né, no nível em que você está hoje, aqui em Araioses, para alguém dizer assim, vai lá, faz, vale a pena, porque isso vai dar dinheiro, você vai ficar rico com isso, né? Você vai estar entre os melhores, né? Hum, Você, graças a Deus, teve a oportunidade de estudar com os melhores, né? E é. hoje você é reconhecidíssimo não só em Araioses, como você fotografa também muito em Parnaíba, e em outros grandes centros, já teve a oportunidade de ter fotos suas, né, em Concurso, exposições, concurso. em concursos, né? Mas iniciar na fotografia uma arte que nem todo mundo entende, né? É muito complexo e muito difícil. Como foi ser fotógrafo numa cidade pequena como Araioses? Na verdade, assim, na verdade, a cidade pode ser até pequena, mas mais pequena ainda é a mentalidade das pessoas. Porque quando você procura algo em Araioses, que é uma das críticas que eu recebo muito, é que em Araioses não tem profissional para isso, não tem profissional para aquilo. Mas quando você se profissionaliza, as pessoas se distanciam falando que você só quer ser e que você está cobrando caro por algo que não seria aquele valor. Começa a colocar preço, né, e não vê valor naquilo. E o que eu trago hoje para minha fotografia é exatamente isso. É contar a tua história através da fotografia
fotografia para que você veja valor naquilo, que você olha e diga, nossa, como foi importante esse dia, como é você olhar para a foto e você rever todo aquele filme do que passou na tua vida, da tua faculdade, porque eu vou entender que a faculdade, ela tem vamos dizer assim, tem todo um processo. Você faz amizade, daqui a pouco você briga com um colega de classe, né? Você tá alegre, daqui a pouco você tá triste, tem tantos obstáculos para você pegar ônibus. Então, se eu não entender o quanto foi difícil tu te formar para me pegar esse registro que está estampado no teu rosto, o teu desejo de chorar naquele dia e dizer, ufa, eu venci. São 4, 5 anos aproximadamente, né? Então, assim, se eu não conseguir identificar isso, eu não faço essa foto que vai contar a tua história. Então, o que eu procuro trazer na minha foto é a essência, é a tua essência que eu procuro contar através da fotografia. E isso não tem valor no mundo, que vamos dizer, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então, eu me cobrei muito e me cobro, né? Hoje eu tipo não tenho uma foto nossa, espetacular, mas eu estou estudando para melhorar. E uma das coisas que eu me perguntava era, será se eu cobraria? Será se eu contrataria esse fotógrafo? Eu me perguntei várias vezes, eu me contrataria se fosse para fazer as fotos do meu casamento? Né? E aí muitas das vezes eu olhava e dizia, não me contrataria, eu preciso estudar mais. E por isso que eu nunca parei, nunca paro de estudar, porque sempre eu olho para minha foto, eu vejo que tudo é um processo, que falta muito ainda para mim aprender, né? Mas tudo é algo muito prazeroso durante esse período todo, né, de aprendizado. E então, assim, o que que acontece? É muito difícil fotografar, porque não tem mercado em Araiós. Infelizmente, nós dependemos ainda 80% praticamente ainda da prefeitura. As pessoas não têm uma renda fixa, né, que não seja exclusivamente da prefeitura. Então, tem aí 10% do mercado, tem os aposentados. Então, ainda 80% posso dizer que nós dependemos ainda da prefeitura. Se a prefeitura atrasou, a prefeitura não pagou, não tem evento. Então, assim, é mais difícil ainda ter esse contexto. Então, por isso que muita gente, às vezes, eu sou criticado em Parnaíba, tu fotografa e cobra tanto. Eu sempre digo, não dá para me comparar o meu mercado com o mercado do Piauí. É totalmente diferente. Se eu cobrar muito mais caro do que o valor que eu gostaria, eu não vou trabalhar, eu vou ficar com fome. Então, hoje eu cobro de acordo com o mercado local. Hoje eu trabalho com fotolivros, álbum encadernado, com grandes empresas como Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, que você pode encontrar hoje um trabalho que poderia estar indo encontrar noutra cidade, na grande capital. E hoje você encontra e eu entrego o álbum maleta, tem um pendrivezinho personalizado, tem o meu site que você seleciona todas as fotografias online, você folheia o álbum antes de ser impresso, você já vê o seu álbum, como que ele vai ser impresso. Então tem toda uma logística para que eu possa entregar esse material para você. E não tem como eu entregar ele apenas custando R$ 10. Eu pago, inclusive, meu site, eu pago pela minha plataforma para entregar o melhor para o meu cliente. E aí, quanto mais tu te profissionaliza, mais distante tu vai ficando da realidade ariosense. E como eu falei no começo, o pior ainda não é só essa parte de Araiós ser pequena, mas é a própria mentalidade das pessoas que se tornam pequenas. E, inclusive, eu tenho um exemplo clássico, eu lembro da banda Swing Bom. Todo mundo, na época, Swing Bom ficou estourado, era a banda do momento. Swing Bom começou a crescer, colocou componentes, sax, guitarrista, colocou tudo. Não teve como Araiós sustentar uma banda e não tem como Araiós sustentar uma banda. O que aconteceu? Acabou ninguém contratando mais porque Swing Bom se tornou uma banda cara e aí ele teve que voltar de novo a fazer seresta porque ninguém contratava mais ele. Por quê? Porque quando tu te profissionaliza, as pessoas começam a ter outra visão de ti e já coloca algo como se fosse ali um empecilho ali para poder não ter mais aquele vínculo que você tinha antes. Então é muito difícil para mim educar o meu cliente que ele não está pagando apenas foto, mas está pagando por algo que é muito valioso, que você vai ter lembranças disso há muito tempo, que se você for olhar, né, fotografias hoje, no mínimo você vai ter 100 anos. Divide isso por que você pagou, que vai dar centavos. E tipo, o bolo é legal, né? E eu amo bolo, gosto de bolo de aniversário, de casamento, mas eu sempre digo assim, né? Eu comparo como se fosse bolo. Não tenha pena de dar, né? Por exemplo, eu já fotografei eventos que o bolo é R$ 1.200. É muito mais caro do que o meu próprio serviço. E você come, daqui a pouco você não lembra mais nem do gosto do bolo. E a fotografia vai ficar. Então eu sempre digo, não tenha pena de investir na fotografia assim como você não tem pena de investir no bolo.
né? Então é muito difícil, mas a gente está educando aos poucos, né? E como eu disse, primeiro você tem que gostar do que você faz e o que eu vi na fotografia é que eu não quero ser só um melhor fotógrafo. A minha preocupação maior é me tornar um ser humano melhor do que eu nasci. Esse é o meu propósito. Então, através da fotografia, eu conheci isso, essa mudança também, né? Que ela abrange muitas coisas, como eu falei, até espiritualmente mesmo. Eu vi muitas coisas que eu não tinha explicação e dentro da fotografia eu consegui ver, vamos dizer assim, Deus na fotografia. E quando eu falo Deus, eu estou falando de Deus, do Criador Todo-Poderoso, porque Deus, na verdade, é um título, né? Então, eu estou falando do Criador Todo-Poderoso. Um exemplo clássico, quando eu vi Deus na fotografia, é que eu mesmo era uma pessoa que não tinha muita fé, e ficava me perguntando, né, como que Deus poderia existir, já que ele fez todas as coisas, teria ele próprio se criado. E aí, depois que eu fui estudar fotografia, eu fui ver que a luz branca não existe, né? Aí eu fiquei, como assim a luz branca não existe, né? E Calma aí, guarda essa pergunta para já já. Você realmente é uma metralhadora. Isso é porque estava nervoso, né? vai me Achava que não, controlando aí que achava que não ia conseguir falar e tá falando muito e muito bem, viu? Mas, como eu disse, o Ivox Podcast tem essa proposta, né? Porque de repente o nosso irmão cidadão araiosense, ele não sabia que tinha um profissional tão qualificado que estudou, que fez toda essa trajetória para estar hoje onde está e ter esse nível de conhecimento, né? E estudou com os melhores, tem os melhores equipamentos, tem a sua identidade visual, como você disse, também tem um site, né, que oferece ferramentas que a pessoa vê só nos grandes centros, a pessoa poder visualizar as fotos antes de delas serem reveladas, né? E a pessoa poder escolher e ter também recebendo um álbum interessante. Você trouxe, inclusive, o seu álbum que eu já vi lá na sua casa, lá no seu estúdio, um álbum muito é, bonito, né? é, Então, tudo todo é a esse nossa. carinho, todo esse cuidado, né? Para oferecer qualidade e oferecer o melhor para o araiosense tem um preço, né? Porque nada vem de graça, né? E aí nós precisamos levar ao conhecimento do araiosense, porque nós temos esse sentimento, eu tiro por mim de vira-lata, que o que presta e o que é melhor é o de fora. E às vezes o cara de fora, o equipamento de fora, o cara de fora, o profissional de fora não é nem tão bom quanto o que nós temos aqui. O fato é que você hoje fotografa, hoje você é um dos caras mais requisitados em Parnaíba, né? Em eventos em outras cidades, e às vezes o cidadão aqui araiosense deixa de contratar um profissional de mão cheia como você e trazer um cara de fora, às vezes até com um custo um pouco maior, né? Inclusive agora no dia 12 eu vou estar fotografando um casamento em Parnaíba. Dia 16 agora tem um casamento em Parnaíba. Pois é. Agora fala aí do seu encontro com Deus e Ah, da sim. luz Ah, branca, é. e Porque da eu, matemática, da física, é, nós conversamos tanto antes nos vou bastidores. explicar aqui rapidinho aqui sobre a questão da luz, como eu fui ver Deus na minha vida. Para falar a verdade, assim, só para começar aqui falando da fotografia, por que que acontece? Porque foto, ele vem, né, do fóton, que é a partícula, né, de luz, e grafia que vem de escrita. Então, fotografia significa escrever com a luz, né? A gente já começa já a entrar dentro dessa coisa. Uma das coisas mais interessantes e reveladoras para mim também, que eu vi Deus na fotografia, que é interessante, é porque, no caso, por exemplo, o nome Apocalipse, né, que a gente tem conhecimento como um livro bem conhecido da Bíblia, né? Então, após, que é uma preposição, né, que significa de, né, que é para fora de, ou longe de, né? E no caso que a gente já tem esse nome já muito conhecido, que é com o significado para a gente é revelação. Apocalipse significa revelação. E o que é mais interessante é porque esse nome ele vem, né, do grego, né, que é da palavra calipso, que significa sombra, e eu, boa, né, que resumindo ao todo dá boa sombra. Né? Eucalipto significa boa sombra. E aí, quando você coloca, por exemplo, fora de, que é para longe de, você está saindo da sombra para a luz. E quando você sai da sombra para a luz, acontece a revelação. E dentro do processo fotográfico é a mesma coisa. Você entra dentro de uma sala escura, né? E aí você faz o processo da luz e aí você tem a foto revelada.
Então você começa a ver, eu comecei a ver que estava o Criador em todas as coisas. E aí quando eu fui perceber que a luz branca, né, quando eu fui estudar e entender que a luz branca ela não existe, mas sim uma junção das 7 cores que nós temos no arco-íris, ou então o que nós conhecemos como RGB, que é o vermelho, azul e vermelho, se você juntar essas cores, ela forma o branco. Se você tirar uma dessas cores, o branco jamais não existe. Então, para você ter o branco, você tem que ter as 7 cores ou então as 3 cores primárias juntas. Porque se você tirar, você não vai ver mais a luz branca. Então, eu comecei a entender. Eu falei, então, legal. Então, eu já vi que Deus também pode existir. Mesmo que eu não consiga mostrar ele, porque Deus ele é improvável, né? Vamos dizer, eu não consigo provar. Mas também não é algo impossível de que possa acreditar. Então, eu trouxe isso espiritualmente para minha vida também, estudando a fotografia. Eu conheci tudo isso na minha vida. E eu lembro do Walter Firmo, né, voltando à história do Walter Firmo, que foi algo também que eu aprendi muito legal. Quando eu fui fazer o curso com o Walter Firmo e eu via ele pelos cursos que eu já fazia, muito conhecido, e foi muito legal a sensação. E eu fui para Parnaíba e cheguei lá e estava chovendo muito. E eu era o único que estava lá esperando. Ele foi, chegou, baixinho, simples, de chapéu, e aí ele entrou e falou assim: Não tem ninguém? Aí ele fala meio sotaque carioca. E eu peguei e falei assim: Não, não tem ninguém, só tem eu. E ele: Eu vou dar mais 10 minutos. Porque, como eu sou carioca pontual, 10, 7 para mim é 7 horas, não é 7h10, já é 7h10, mas eu vou dar 10 minutos aqui. Aí ele pegou e saiu. E eu fiquei lá. Quando ele voltou de novo, eu tava sozinho ainda. Aí ele foi e perguntou: Não chegou ninguém? Aí ele falou: Eu fui e falei: Não, não chegou ninguém. Ele falou: Pois eu vou embora. Já que não tem ninguém, aí eu vou embora. Aí eu peguei, aí eu falei: Pô, não acredito que eu vim de Araiós, do Maranhão pra cá, e não vou ter o curso, né, que eu queria tanto ouvir esse cara. E aí eu peguei e fui, falei assim, né? Aí eu falei: Talvez é porque tá chovendo, e como eles moram, todo mundo mora aqui no Piauí, e eu sou o único do Maranhão. Por isso que eu cheguei mais cedo, porque como eles confiaram que talvez não ia ter essa chuva, eles deixaram pra cima da hora, talvez por isso que ele não tá aqui. Quando eu falei que eu era o único do Maranhão e não do Piauí, ele se vira pra trás e aponta o dedo pra mim e me manda eu repetir. E ele fala: repete o que tu diz. Eu falei: Pronto, eu tô ferrado. Ele vai me bater agora, né? E ele olhou pra mim assim, baixinho, assim, com o chapéu, ele: Repete de novo o que você falou pra mim. Aí eu falei: Eu sou o único do Maranhão que estou aqui hoje pra assistir seu curso. Ele: Entra dentro da sala agora. Entra dentro da sala agora. Eu vou dar aula só pra ti. Se não chegar ninguém, nós vamos ficar aqui até terminar o curso e eu vou dar aula só pra ti. Cara, aquilo pra mim foi tipo, foi algo fantástico que eu vi naquele cara, né? Então assim, foi espetacular porque, como eu te falo, eu aprendi muito como ser humano. Né, dentro do processo fotográfico, o que mais me fortaleceu foi essa formação como ser humano mesmo, né, de você não ter a soberba, porque tem muito disso, eu sou o melhor. E eu lembro que uma das frases que o meu professor Adriano Carvalho falou quando eu cheguei lá é que tem uma disputa muito grande no Piauí, como todo lugar, quem é o melhor, quem é isso e aquilo, né? E ele me falou uma frase muito legal. Ele disse assim: Daniel, não importa quem tu é, entendeu? Tu pode ser um puta profissional, mas se tu não for um bom ser humano, não adianta de nada. Né? Então, assim, essa frase ela ficou gravada na minha mente, entendeu? E a partir dali eu falei: eu não quero só estudar fotografia, mas eu quero fazer o que esses caras fazem e quero me tornar um ser humano melhor do que eu sou. Como profissional, vou buscar, mas essa formação como ser humano foi algo fantástico que eu ganhei através da fotografia. Que maravilha. Daniel, o tempo voou, viu? É. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido e eu já quero deixar o convite para você retornar e a gente continuar essa história em um outro momento. Nós estamos aí há mais de uma hora já Passa ao rápido. vivo, passou muito rápido, você tem muito conteúdo, parabéns. Eu queria ainda que você falasse um pouco dos seus equipamentos, um pouco também da sua trajetória, como foi a sua infância, mas como o tempo voou e nós estamos nessa fase de teste, faltou aí a gente equilibrar um pouco, estamos em ajustes em tudo, inclusive é, é, nos nossos tópicos, né? Não, Aí legal. a gente vai, em um outro momento, fazer uma nova edição e trazer aqui o Daniel Xavier, mais conhecido como Daniel Fotógrafo. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, né? E agradecendo os nossos internautas, aqueles que comentaram, aqueles que compartilharam, aqueles que curtiram, e dizer que quando chegarmos no YouTube, né, arroba ivox123, a 50 inscritos, vamos fazer um sorteio surpresa. Quando chegarmos a 100 inscritos, iremos fazer um outro
sorteio surpresa. Então compartilhe, peça para sua mãe, seu pai compartilhar, se inscrever, curta, mande aí para os amigos e os inimigos e toda quinta-feira nós teremos esse encontro aqui através dos estúdios da Ivox, na quinta-feira com o Ivox Podcast, na quarta-feira com Pode Isso com o professor Arnaldo. Então, Daniel, novamente foi um prazerzão estar com você hoje aqui. Aprendi muito sobre fotografia. Adorei a sua história, adorei as suas experiências. Você trazer nomes assim que fizeram parte da nossa infância, você vai lá de Raimundo Foto, Chaguinha Foto, Sim, né? foto, Que muita direitinho. gente, que fizeram parte da vida de muita gente, né? É. Lá no batizado, no casamento, na primeira Eucaristia, né? Nas festas juninas, esse pessoal estava sempre presente. E eram pessoas que eram personagens, né? Muito importantes da vida do nosso povo. E aí você rememorar esses nomes, porque você também participou, né, de todas essas fases, foi muito interessante. Por isso, muito obrigado pela sua participação. Dê aí o seu recado final. Ah, tá. Assim, eu queria agradecer, né, o espaço e, claro, sempre que for possível a gente vai estar aqui de volta, né, e falar também para as pessoas, né, que pretendem, né, ir para essa área da fotografia e é o que eu sempre falo, né, que as pessoas que buscam o dinheiro, colocam o dinheiro em primeiro lugar, esse retorno você não vai ter de imediato. Então, assim, primeiro você se profissionalize e busque ser melhor, né, como ser humano no que você faz, para depois essas coisas acontecem. Porque tem muita gente que vai para fotografia achando que vai ganhar dinheiro, né? E aí acaba que se frustrando. Então, assim, essa é uma experiência que eu tive e que eu sempre coloco para quem quiser aprender a fotografia. É que você, tudo que você for fazer, tem que fazer porque você gosta, por amor, né? E aí depois você vai ver que o retorno ele vai vir. Né? E só mais uma coisa rapidinho, falando sobre o nosso corpo humano, né, que é formado de água, e para ver que a fotografia é tão complexa que teve um fotógrafo japonês que ele fotografou as moléculas da água. E o que que acontece? Ele observou que toda vez que ele fotografava as moléculas da água, que ele estava triste ou alegre, as moléculas da água se modificavam, né? Ele fez um teste microscópico, né? E foi muito interessante. Isso é bem interessante trazer para nós, porque como o nosso corpo é formado de água, então seja feliz. Essa é a minha ideia. Seja feliz, porque toda vez que você está triste, você está prejudicando e prejudicando o seu próprio corpo, que é formado de água, e assim como as moléculas, elas se modificam de acordo com o teu pensamento, de acordo com como tu está emocionalmente. Isso é fotografia. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, pelo conhecimento e, de fato, eu quero você aqui para um outro encontro. Muito obrigado mesmo por compartilhar conosco as suas experiências. Valeu. Passou o nervosismo? Faça. Passou? O meu não, o meu continua, né? E vai aí para os próximos dias com certeza, porque é isso, né? A gente tem que conviver com o nervosismo. E dizer para você, nos desculpe por qualquer coisa, a gente está aprendendo, ajustando também aqui a nossa fala, o nosso jeito de fazer. Como eu disse, é uma conversa informal, para ser assim mesmo, né? E a gente precisa da sua crítica, da sua sugestão e principalmente, né, do seu compartilhamento, de você curtir e também, quem sabe, estar aqui conosco, né? Segunda-feira nós iremos já anunciar o nosso próximo convidado. Pode sugerir nomes aí da nossa comunidade ou pode ser também de fora e se tiver disponibilidade de estar aqui, melhor ainda. Por isso, meu muito obrigado, quero agradecer a minha esposa, ao Davi, que estiveram aqui com a técnica com a gente, e novamente ao Daniel Xavier, o Daniel Obrigado. fotógrafo. Daniel, antes de terminarmos, fala aí o seu site e as redes sociais para os nossos Ah, tá. internautas. Facebook, né? O Facebook é Daniel Fotografia, né? E o meu site é www.danielfotografia.com. É só colocar lá Daniel Fotografia Araiós que já vai aparecer também, né? Telefone. Aí o telefone para contato, né? Que é o código é 98 89 11 03 90 e o Instagram foi Daniel Fotografia Ara, tudo junto, Daniel Fotografia Ara. Pronto, muito obrigado então pela sua participação, por estar conosco nessa data e a gente espera você novamente na quinta-feira que vem. Até mais.